Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite. Pedimos o batismo do Teu Santo Espírito, perdão dos nossos pecados, nos purifica e nos santifica. Livra-nos de todo mal, Pai. Pedimos também a companhia dos Teus santos anjos celestiais ao nosso redor, nos guardando. Toma o nosso lar em Tuas mãos, nossos familiares, os que estão no caminho, os que estão fora do caminho, traga-os, Pai, enquanto tempo, e usa-nos como testemunhas do Senhor. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, vamos ler o texto bíblico e depois eu entro com um PowerPoint aqui, onde eu vou mostrar algumas imagens aí. Então, capítulo 3. Ele é um capítulo que você vai notar que ele tem uma... Eu vou ler ele direto, num tiro só. Talvez não todos os versos, tá? Porque aí eu vou contar a história. Você vai perceber que no capítulo há uma repetição de texto. A repetição na literatura de Daniel, ela tinha uma conotação de humor. Daniel ele se utiliza do artifício literário do humor no hebraico, repetindo cansavelmente o texto, principalmente quando ele fala dos músicos, dos instrumentos musicais, tal. Ele repete praticamente 3 vezes. Então, a maneira de ele apresentar o ingrediente cômico da situação é a repetição na leitura do texto das estruturas ali, mostrando que Deus ia vencer essa batalha. Então vamos lá. O Nabucodonosor vai estabelecer um estilo de adoração baseado em arquitetura, em construção, para desafiar a revelação, o sonho que Deus concedeu a ele, né? Então começa o capítulo dizendo: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos,
ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. E aí então, você já conhece aí possivelmente a história. Nabucodonosor, nesse momento, ele olha para a fornalha e ele se surpreende porque ele fala: olha, nós não lançamos 3 ali dentro e eu vejo 4 e um andando ali. E aí ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego para sair, eles saem só com as cordas que amarraram eles queimadas, mas a roupa, tudo eles intacto e sobrevivem a esse ato aí de fúria do rei Nabucodonosor. Então note, como eu disse na introdução, repetição de palavras cansativas até do verso, falando das harpas, das cítaras, né, dos alaúdes ali, e também dos líderes. Essa repetição, como eu disse, ela tem uma intenção de apresentar o ingrediente cômico na narrativa, mostrando que Deus é o Todo-Poderoso. Salmos 37, versos 12 e 13, fala que as nações se juntam contra o Senhor e o Senhor ri-se delas, né? E ele coloca os inimigos sobre os estrados dos pés dele. Então, alguns ingredientes, esse capítulo, ele é um capítulo chave quando a gente pensa na questão da marca da besta e na questão do capítulo 13 de Apocalipse. Começando pela questão da altura da estátua, né? Ela tem 6 côvados de largura, 60 côvados de altura. É a nomenclatura sexagemal, né? É o estilo sexagemal da Babilônia, que envolve questão de adoração, tá? Sempre do 660, 6. Note que comprimento e altura, que se a gente fosse arredondar, é como se fosse 3 metros por 30 metros, tá? De altura. Veja que 3 metros, pensando em 30 de altura, ele não é um objeto, a estátua não era um objeto tão larga, ela era mais pontiaguda, um pontalete, né? A planície de Dura, na terra de Sinear, ela aparece lá em Gênesis, quando Nimrod vai fazer a primeira construção. A Torre de Babel depois também é construída ali nos mesmos moldes. Note que há uma continuidade histórica nessa questão, onde Satanás, influenciando a cabeça de líderes, acaba querendo implantar uma confrontação à revelação divina. Portanto, cidades, e aqui a gente já vai entrando, cidades, elas não são construídas sem uma intenção. Não todas, né? Logicamente, né? Mas algumas cidades ao redor do mundo, elas não são construídas sem algumas intenções por trás, tá? E a gente vai entrar. Então eu vou compartilhar, estou compartilhando essa tela com vocês. Então, as cidades santuários que tem ao redor do mundo não é somente engenharia, arquitetura e design, né? Então, note que no capítulo 3 de Daniel, alguns comentários antes de eu entrar na questão da arquitetura. Veja que envolveu um conluio entre o rei, os seus administradores e também na questão de filósofos, professores, administradores legislativo, executivo, judiciário, professores, filósofos e músicos. Note que quando
é estabelecida uma falsa adoração, a falsa adoração ela é acompanhada através de uma junção de poderes, de influenciadores, onde eles vão forçar um sistema falso que confronta a revelação de Deus. Por isso que Apocalipse vai se utilizar de, olha, é um número de um homem, o seu número é 666, toda a terra se maravilha adorando a besta, porque a segunda besta faz uma imagem à primeira besta, então todo o pano de fundo de Apocalipse 13 ele está aqui em Daniel capítulo 3. E aí eu vou entrar nessa imagem, como eu disse, que é uma estátua de 3 metros de largura por 30 de altura, ou 6 côvados por 60 côvados, que é o modelo de adoração numérica ali babilônica. A mesma planície foi construída a Torre de Babel, a cidade de Nimrod. Então, Satanás ele constrói as coisas ali, né? Então, para a gente voltar um pouco na história, antes de Nabucodonosor, esse aqui é um selo do Egito com o olho que tudo vê, o olho de Horus. E Horus, ele é fruto de Osíris com Ísis para nascer o olho que tudo vê, né? Que é o Horus aí. Note essa roupa aqui, é bem familiar ela, com o chapéu branco e a indumentária branca também. Tem líder religioso que usa essa mesma indumentária aí. Aqui é uma imagem do deus Mitras. O mitraísmo, ele vem, então, ele se torna o principal a partir do Império Persa, que é depois da Babilônia. Note como essa simbologia, por exemplo, aparece no brasão do Senado norte-americano. Então, esse louro, né, que simboliza e traz a ideia de Mitras, e o chapéu de Mitras no selo do Senado norte-americano. Mitraísmo é adoração ao Deus Sol. Esse é o símbolo que fica ali em Buenos Aires, numa praça, símbolo também do mitraísmo, e Argentina, né? Na questão da Argentina, que aparece o sol, o chapéu de Mitras e o comprimento, né? Da maçonaria ali. A maçonaria, ela tem muita influência na arquitetura. Esse aqui é o Supremo Tribunal Federal de Israel. Note que no estacionamento, onde você vê esses carros aí, é uma maquete, né? Note que no estacionamento você vai ver a simbologia do sol e também essa simbologia do falo masculino, do órgão genital masculino com o órgão genital feminino, e nasce o olho que tudo vê, né? Que nasce o sol. Esse aqui é a capela em Brasília, que também tem essa simbologia do anjo que voa com o louro na mão e em direção ao sol. Toda a arquitetura de Brasília, ela foi construída por Oscar Niemeyer em adoração ao sol. Então, o aniversário de Brasília, no dia 21 de abril, é o único dia do ano em que os raios do sol nascente poente atingem o H do prédio do Congresso Nacional, que é o mais alto da cidade. Essa aqui é a nota da Revolução Russa de 1917, a Revolução Socialista. Note que no centro da nota tem uma suástica. Por que eu estou colocando a suástica? A suástica vem do hinduísmo, que é um movimento do Sol, norte, sul, leste, oeste, e tem essas pontas dobradas para denotar literalmente um movimento do Sol. Hitler usou também essa suástica. Você vê que é bem antes, lá na Revolução Francesa de 1917, mas a simbologia vem bem antes, né, na questão da Índia. E esse aqui é a foto do quartel-general da Marinha norte-americana, que é construída sobre uma suástica também. Aí a gente entra no grande selo norte-americano, que faz parte do verso da nota de $1, onde tem o olho que tudo vê e a nova ordem mundial. Essa nota ela foi feita em 1935, pouco antes ali da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é a sede das Nações Unidas, a ONU, onde tem essa capela. Note pelo chão dela, tá? No chão ali, se você vê a linha entre a parede branca e o chão de granito ali, ou ardósia, né? Parece que é uma ardósia. Você nota que ela é trapezoidal, que é, vou voltar aqui,
Note que é o triângulo com a ponta cortada, né? Você imagina esse triângulo deitado no chão, e aí você vê a capela onde tem esse triângulo deitado. Essa pedra, eles falam que é uma capela ecumênica, onde tem um altar que não tem nenhum deus em cima, onde qualquer pessoa pode adorar ali o seu deus. E ela é trapezoidal, o formato da capela, e essa luz no fundo dela, dentro da ONU isso, tá? Essa aqui é a Torre de Hancock, na cidade de Chicago. É o prédio, né? Hancock, famoso. Ele tem uma arquitetura que chama atenção porque ele é todo preto e chama atenção de qualquer pessoa que chega na cidade de longe. Note que ele é trapezoidal também. E aí a gente volta lá para o Supremo Tribunal Federal israelense. Note a arquitetura onde tem o obelisco, né? Onde tem o falo masculino, o órgão genital feminino, que gera Horus, tá? Que vem lá do Egito, essa adoração aí. Essa é a Praça do Vaticano, onde você vê também o mesmo tipo de construção, tá? Você vê o obelisco no centro com a cúpula, o órgão genital masculino, o órgão genital feminino, onde nasce Horus, Ísis, Osíris e Horus, né? Vem lá do Egito essa questão aí. Esse aqui é um obelisco de Luxor, em Paris, França, que também tem essa mesma ideia do obelisco como órgão genital masculino, aí tem as trompas da mulher ao redor, os óvulos ao redor, e essa ponta dourada, né? Sempre tem essa simbologia. Aí tem a foto do local, achei bonita essa imagem aí. Achei interessante o leão, né? Porque o leão é simbologia de Babilônia, né? Em Daniel capítulo 7. Esse aqui é o obelisco de Washington, que também tem sempre a mesma construção, com a mesma simbologia, porque é tirado ali, culturalmente ali do Egito. Note o chão, né? O círculo ao redor, formando essa questão do sol. Esse aqui é de Buenos Aires, o obelisco de Buenos Aires também tem a mesma ideia do órgão genital masculino, o órgão genital feminino, fecundando, né? Ísis, Osíris, Horus. E esse aqui é o obelisco no Parque do Ibirapuera. O do Parque do Ibirapuera eu acho bem interessante porque eles desenharam literalmente uma trompa feminina. Você vê que tem o obelisco e aí você vê a imagem de cima, é literalmente o desenho de uma trompa feminina, onde Ísis, Osíris gera Horus. E os obeliscos são uma adoração ao Deus Sol, tá? A Ra, ou ao olho que tudo vê, Horus. Essa aqui é a construção do Supremo Tribunal Federal israelense. Tem a pirâmide lá em cima no teto também, né? Aqui, ó, o círculo vermelho aí mostra. Essa é a visão de dentro, quando você está dentro do prédio, eles fizeram uma clarabóia para você ver o olho que tudo vê. E essa foto aqui, eu tirei ela pessoalmente quando eu fui na igreja em Nazaré, em Israel, na cidade de Nazaré, a igreja do nascimento de Jesus Cristo, ali onde a família morava. Note que tem o olho que tudo vê lá em cima também, desenhado no mural, e a questão da reunião de todas as nações nesse mural aí. Aí também é uma foto na fronteira na cidade de Eilat. Quando você está vindo do Egito, você vai passar de Taba, você caminha passando a fronteira entre Israel pela cidade de Eilat. E a primeira coisa que você vê é justamente essa praça com o olho que tudo vê. Esse triângulo, ele é usado também em outros, que nem o FEMA, né? Que é a polícia, seria a Força Nacional de Segurança. Aqui no Brasil a gente chama Força Nacional de Segurança. Nos Estados Unidos eles falam Federal Emergency Management Agency, Agência Federal de Emergência, né? Essa aqui é a foto de Eilat, é da praça ali em Eilat, com o olho que tudo vê. Tem a maçonaria por trás. E essa arquitetura aqui é a Capela de Paulo VI do Vaticano. Ela é bem polêmica, né? Porque ela tem a figura de uma serpente, a cabeça de uma serpente. Essa aqui é a foto por dentro. Note nas laterais a cabeça, né, da serpente, os olhos. Ela foi construída em 1971, essa capela aí. E aí tem essa escultura. Foi construída 6 anos depois da construção dela. Segundo o artista, que eu não me lembro o nome, ele a ressurreição depois do Armagedon, de uma guerra nuclear, né? Mas é
uma imagem que me lembra muito mais o inferno do que a ressurreição, isso aí, viu? Muito estranho essa arquitetura. E aí, essa é uma pintura do século XVI, da Torre de Babel. Eu coloquei ela aí e mostro aí também agora um cartaz, que foi um dos cartazes que a União Europeia usou para promover a ideia da União Europeia, né? Muitas línguas, uma voz. Agora note o número de estrelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrelas. Tem 11 estrelas e essas estrelas, elas estão de ponta cabeça, né? Na verdade, isso aí é a cabeça de Baphomet, satânico. Esse é um dos principais símbolos do satanismo, que é a estrela de 5 pontas de ponta cabeça. E são 11 estrelas. E aí eles constroem o Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, baseado na Torre de Babel, né? A arquitetura é a Torre de Babel. 11 estrelas. E aí eu termino aqui essa parte das imagens mostrando para vocês as torres gêmeas que tem a arquitetura do número 11. O primeiro voo que bateu para derrubar essas torres foi o voo de número 11 com destino a Los Angeles às 9h30 da manhã, né? Então toda essa arquitetura, o que eu estou apresentando para vocês aqui? Eu estou apresentando para vocês que, vamos voltar, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que não é somente arquitetura, sabe? Você percebe que há uma intencionalidade por trás nessa arquitetura. Você percebe que sempre tem uma mensagem pagã. Então, quando você pega o livro de Êxodo, você percebe lá assim que subiu um faraó que não conhecia a casa de José. E esse faraó, ele começa a escravizar o povo, e aí o povo de Deus acaba edificando Pitom e Ramsés, as cidades ali de adoração ao Deus Sol. Você percebe que Satanás, ele tem o mesmo modus operandi. Então, as grandes cidades, como o Vaticano, como Londres, Nova York, Chicago, São Paulo, Buenos Aires, as grandes cidades, elas possuem essa característica onde construtores, por isso que é o grande arquiteto do universo, essa ordem maçônica que adora Baphomet, que fazem adoração, esse sincretismo. Por isso que eles falam que pode receber qualquer pessoa pode ser maçom, onde eles fazem essa unidade, esse ecumenismo, essa nova ordem mundial. Você percebe que no capítulo 3 do livro de Daniel é exatamente essa unificação de adoração, aonde as pessoas que não aceitarem entrar nesse sistema de adoração, elas serão ameaçadas de morte, elas serão colocadas em situação de morte e perseguição. Então, quando a Bíblia fala sobre marca da besta, gente, ela não está falando de um código de barra, um chip na mão, uma tecnologia especificamente. A questão é a adoração. E a adoração implementada por Babilônia, ela sempre irá, primeiro, ser um paralelo à revelação divina. Então, no capítulo 2, é uma estátua com 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro. Agora, no capítulo 3 é somente ouro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nessa falsa adoração implementada pelo paganismo, primeiro que ela ocorre em um contexto que há um paralelismo entre a revelação divina e essa pirataria, essa falsa adoração que se aproxima da questão bíblica. Segundo ponto, então tem o paralelismo como primeiro ponto. Segundo ponto, sempre tem essa junção de política e religião. Um líder político junto com líderes religiosos que implementa essa religião de maneira estatal. Então tem paralelo com Bíblia, é um movimento político-religioso. Terceiro ponto, tem o apoio não somente de políticos, mas tem apoio de influenciadores, professores, filósofos, e aí a gente pode atualizar, né, para os nossos dias, jornalistas, formadores, qualquer formador de opinião, e junto com a cultura, porque ali está envolvido música, ali está envolvido esse evento, junto com a cultura, formadores de opinião da área educacional,
da área musical artística, da área filosófica. Então, se une para direcionar e padronizar uma adoração, sempre com a desculpa de unidade, sempre pintado, né, de bondade, a aparência de piedade, negando, entretanto, o poder foge também destes. E, por fim, a gente aprende que o movimento apesar de ser global, apesar de aparentemente ser inclusivo, ecumênico, na verdade é opressor, porque aqueles que não aceitarem entrar nesse esquema de adoração serão ameaçados de morte. E a mensagem termina como mensagem de esperança, porque o capítulo ele fala de maneira cômica. Tudo isso aqui, todos esses pontos, ele se repete cansativamente no capítulo para mostrar que Deus está dando risada disso aí. Ainda que é angustiante, ainda que é desafiador para o verdadeiro adorador, porque tem que enfrentar todo um sistema, enfrentar o perigo ali da iminente morte, da ameaça, mas devemos nos lembrar que o Senhor reina, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus forte e poderoso, e que os inimigos eles se juntam realmente a um só pensamento, a um estilo de adoração, a essa ideia desse ecumênico que tem uma aparência de piedade, mas ao fim da história, o Senhor sempre é o Senhor, Ele é soberano, Ele protege os seus, Ele guarda os seus, e o que nos desafia, o que se apresenta como desafio para mim e para você, é se manter fiel à revelação bíblica, se manter fiel a Deus, e é tipo casamento, né? Até que a morte os separe. Então a gente tem que adorar a Deus até o final. Então, o que eu estou pontuando aqui em resumo? A adoração, ela não se desenvolve somente no ambiente igreja. A adoração para Deus, ela tem um espectro muito mais amplo do que um local específico. A adoração, ela se desenvolve no nosso dia a dia, em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. E grandes cidades, grandes capitais sofrerão juízos até antes das 7 pragas. Grandes capitais sofrerão juízos de Deus antes das 7 pragas, justamente porque essas grandes capitais elas são construídas não somente num aspecto social, como eu disse aí, né? Não é só engenharia, arquitetura e design, é uma questão de confrontação a Deus, porque Deus tem a sua cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como noiva ao seu esposo, a Jesus Cristo, mas Satanás faz um movimento de contrafação aqui na terra, construindo as suas cidades. Diga-se de passagem que o primeiro que construiu uma cidade murada negando o poder de Deus e a proteção de Deus foi Caim. Caim, quando ele recebe aquela marca, ele fala assim: agora todas as pessoas vão querer me matar. Deus oferece a proteção para ele, ali em Gênesis, né, no capítulo 4, Deus oferece a proteção para Caim, mas Caim nega a proteção divina e diz então que ele sai e ele constrói uma cidade murada e coloca o nome da cidade, o nome de Enoque, não o mesmo Enoque, que foi arrebatado porque andou com Deus. Note então que o sistema de adoração, a construção de cidade, e aqui, cuidado, um ponto de equilíbrio, tá? Eu não estou falando que cidades são demoníacas. Eu estou falando que pessoas, quando constroem essas cidades, são pessoas pagãs que sabem quem elas estão adorando, sabem quem estão adorando, que adoram Satanás. E essas pessoas constroem essas cidades cheias dessas simbologias que fazem alusão a movimentos que sempre fizeram confrontação ao verdadeiro Deus, mas não que as cidades são satânicas em si, mas elas têm essa dedicação, essa entrega a Ele, né? E nós, resgatando um pouquinho do capítulo 2 aqui, lembrando que o barro de oleiro, ele está no meio do ferro, tá? Só que não se mistura, porque barro não se mistura com ferro.
Então, resgatando um pouquinho do capítulo 2 aqui, eu não estou falando que a gente tem que fugir das grandes cidades. Vai ter o tempo para fazer isso, tá? É revelado que nós teremos que sair das grandes cidades. Mas, no meu ponto de vista e pelo que eu enxergo, ainda não é tempo. Feliz aquele que já pode, tá? Mas nem todos podem financeiramente até. Mas aquele que pode, louvado seja Deus, né? Que sobreviva num local mais tranquilo, num local mais sadio. A internet nos dá a possibilidade de trabalharmos, né? À distância e tal. Que bom que tem pessoas que conseguem já viver mais afastado. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. Mas a gente tem que lembrar, então, barro não se mistura com o ferro. Ou seja, nós estamos espalhados, inseridos nesse contexto, mas nós não pertencemos a esse contexto e nem a essa cultura. Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você come. Cuidado com o modo como você se veste, cuidado com os programas que você assiste, com as músicas que você ouve, com os livros que você lê, porque tudo isso é a composição da Babilônia. Então você precisa ter sabedoria de Deus, discernimento de Deus, e aí entra o tema principal de Daniel, que a gente vai tratar lá no final, que é a questão da santidade. O sábio, ele é santo, porque ele vive separado de toda essa infraestrutura babilônica que se apresenta como contrafação à adoração divina, como uma afronta realmente. E aí vem um chamado, não só lá em Apocalipse capítulo 18, verso 4, mas também no próprio livro de Daniel. Sai dela, povo meu, caia fora disso aí. Então nós estamos, mas não pertencemos. Nós vivemos, mas nós não somos. Nós vivemos no meio da grande cidade, mas nós não somos parte dela. Nós existimos ali, estamos ali testemunhando, mas nós não pertencemos a esse ambiente, que é um ambiente de afronta a Deus. Então, veja, assim como cidade não é simplicidade, um programa de TV não é simplesmente um programa de TV, um livro não é simplesmente um livro, uma música não é só uma música. Você precisa ter discernimento de Deus e sabedoria de Deus de observar, filtrar e, com o direcionamento do Espírito Santo, sair da Babilônia. Então nós estamos ali, mas nós não pertencemos àquilo ali. E se Deus nos tirar da cidade, amém. Se Deus permitir que a gente fique no meio da cidade testemunhando, brilhando, sendo o sal da terra e a luz do mundo, amém também, ainda que a gente sofrerá consequências, porque, como diz um amigo meu chamado Flávio, professor, que hoje é professor no NASP, quanto mais próximo de Jerusalém, os profetas eram sacrificados. Então, quanto mais próximos de grandes cidades, mais tentações, provações e muitas vezes pagar com a própria vida através do testemunho. É uma realidade. Então, que Deus abençoe e guarde vocês. E eu oro para que você tenha discernimento e sabedoria em enxergar toda essa estrutura babilônica que, no fundo, apresenta uma adoração através de músicas, de vestimentas, de livros, de filmes, de séries, de até estruturas, infraestrutura da cidade, envolve uma questão de adoração. Que você tenha sabedoria, discernimento e seja fiel a Deus, saindo da Babilônia constantemente, caindo fora dessa cultura, dessa estrutura, tá? Que é a adoração, gente. A adoração, ela vai muito além do templo em si, mas a adoração é a minha vida. A minha vida, quer eu coma, quer eu beba, ou faça qualquer outra coisa, eu tenho que fazer para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, se não me falha a memória, verso 31. E é isso aí, gente.